E nós estamos encerrando hoje à noite essa série de mensagens chamada Minha Casa, Meu Aprisco. E a ideia que tenho hoje no meu coração é de nós olharmos a obra que Deus tem para fazer a partir da nossa casa, também a ideia de Deus a partir do nosso aprisco. Teve uma vez que eu vi, infelizmente eu não consegui a foto a tempo, mas certa vez eu vi um documentário desse de televisão, tipo National Geographic, esses que mostram natureza e tal, mostrando a nascente do Rio Amazonas. Eu nunca tinha visto, e aí eu fiquei maravilhado, né? É num país da América Latina, não é no Brasil, acho que era no Peru, não tenho certeza, mas a pessoa foi lá, né, fazer a trilha, lá até chegar na nascente do rio. E aí a gente conhece aqui o Rio Amazonas, né, esse rio poderosíssimo, enorme, gigante, né, e percorre milhares de quilômetros, né, e banha aí estados inteiros. E aí, irmãos, olhando lá aquela nascente, aquela coisinha assim no meio do nada, matinha ali, né, uma aguinha saindo. Rapaz, você olha para aquele negócio, ninguém vai dizer que aquilo dali vai virar aquele rio daquele tamanho, né, e vai encher tudo aquilo, né? E é um poder, é algo maravilhoso a partir daquilo dali. E sabe, irmãos, quando a gente pensa em família, a gente pensa em casa, eu acredito que é assim que Deus vê. Nossa casa talvez seja essa fonte, que olhando naturalmente não parece grandes coisas assim. São duas pessoas, um casal com um filho, um casal com 2 filhos, algumas famílias um pouco maiores, né? Mas é aquele ali. Mas sabe, irmãos, a partir do momento que a gente entende que aquilo ali é uma fonte, é um começo de um jorrar de Deus, e que aquilo pode se tornar um rio poderosíssimo, se espalhando, irmãos, pelo nosso bairro, cidade, nação e outras nações, a nossa perspectiva muda. E o cuidado com a fonte muda. Quando você entende o poder que essa fonte gera, olhando para aquele riozão enorme, aí você olha para essa fonte e pensa, meu Deus do céu, a gente precisa preservar isso aqui, porque o resultado daquilo que parece tão pequenininho aqui é tão enorme. Então nós precisamos cuidar desse lugar, preservar esse ambiente. Tem regras para chegar na nascente do Rio Amazonas, porque eles querem manter o rio ativo e sabe do poder, da importância daquele rio. Da mesma forma, irmãos, é olhar para a nossa casa como essa nascente preciosa, valiosa, que precisamos guardar com toda a seriedade do mundo, sabendo dos frutos que vêm através da nossa família, da nossa casa. Amém? Aleluia. Antes de avançar para o tema de hoje, a pregação, de fato, do texto de hoje, eu quero lembrar apenas algo que eu falei no primeiro domingo dessa série. A gente sabe que nós estamos pregando aqui para tantos contextos diferentes, né? Famílias, casais, às vezes estão aqui noivos, estão esperando casamento, outros já casaram, outros estão casados e têm filhos pequenos, outros com filhos maiores, outros já são avós, né? Mas outros também tiveram desafios na sua vida familiar, né? Alguns divorciaram, alguns passaram por viuvez, coisas do tipo. E nós sabemos, irmãos, que num contexto como esse, né, tão grande, existem tantas realidades diferentes. E assim como eu comecei essa série, eu quero finalizar te lembrando disso. Deus é o Deus de toda a graça. Amém? Ainda que você tenha vivido não aquele plano perfeito, o que você imaginou, né? Quando você pensava em casamento, pensava em família, ainda que você tenha passado por situações tão difíceis que marcaram a sua vida, né? Eu tenho aqui que te dizer, pela palavra, pelo Espírito, que Deus é especialista em novos começos, Deus é especialista em fazer coisas novas, Deus é especialista em transformar histórias. O que é a Bíblia, senão a história de histórias transformadas? A Bíblia é isso, e sempre que a gente se expõe diante de Deus, a gente tem essa oportunidade de ter vida transformada. Então, se a sua vida não foi aquele conto de fadas, como você imaginava quando criança, adolescente e tal,
Deus está pronto para alcançar a sua vida, seja como você está, mas transformar a sua história. E Deus é especialista de transformar maldição em bênção. Transformar histórias que seriam assim muito tragédias, em histórias que se tornam testemunhos de vida. Amém? Então quero te encorajar a isso. Amém? Fica firme no Senhor e você vai também contar uma história de transformação por causa de Deus. E hoje nós vamos ver uma história de transformação. Uma pessoa que foi alcançada de uma forma sobrenatural por Deus, e por causa do encontro dele com Deus, então ele teve a sua casa transformada, e não só a sua casa se tornou essa luz para toda a cidade. Eu quero te convidar a acompanhar comigo em Atos capítulo 16, de 25 a 34. Se você puder abrir sua Bíblia, eu espero uns segundinhos aqui para você abrir. Atos 16, 25 a 34. Enquanto você abre, quero te apresentar apenas o contexto breve. Paulo e Silas estavam com a comitiva ministerial lá em Filipos. Eles estavam pregando nas ruas, passando pelas ruas. Tinha uma moça que falava verdades ali, mas ela estava inspirada por espíritos demoníacos, adivinha, né? E aí Paulo expulsa o demônio daquela moça. Só que aquela moça era usada por pessoas na cidade de influência para manipular coisas e ganhar dinheiro. E aí, quando os caras sabem que Paulo tirou ali o lucro deles, eles ficaram revoltados com o apóstolo Paulo e Silas, e aí uma perseguição se levanta, Paulo e Silas são presos. E aí tem essa passagem que ficou muito famosa, porque versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para fora da casa, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aleluia. Pensando então num rio, irmãos, que transborda, né? O poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, que transborda através das nossas vidas. Nós vemos aqui que antes de um rio transbordar pela cidade, Deus preservou a vida daquele que Ele queria usar como essa nascente, né? Dessas águas que transbordariam. Aquele carcereiro desperta do sono, quando vê aquela confusão, ele já puxa logo a espada. Ele era um soldado, né? E tinha responsabilidade de guardar ali os prisioneiros, e era até uma demonstração de honra, né? Ele se matar, né? Se suicidar daquela forma, dizendo: eu não cumpri o meu dever, né? E por isso que ele ia se suicidar. Mas aí então Paulo rapidamente intervém, através, claro, do Espírito Santo de Deus, e aquele homem é livrado da morte.
E Paulo diz: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Eu tenho algumas verdades para trazer para você aqui hoje à noite. E a primeira delas é que quando Deus entra, a morte tem que sair. Quando Deus entra na casa, morte sai. Quando Deus entra na casa, roubo, morte, destruição tem que sair. Essas duas coisas aí, perdão pelo coisas, não vivem no mesmo espaço. Amém? Aleluia. Esse carcereiro, irmãos, talvez seja um retrato de muitos hoje. E não só de homens, mas de muitas pessoas hoje em dia, né? São pessoas que são responsáveis. Ele estava ali trabalhando, né? Estava ali cuidando daquilo que foi, né, responsabilidade dele, fazendo o melhor dele dentro do possível ali, não sei, não fala tantos detalhes sobre a vida dele, mas tem muita gente hoje que está assim, trabalhando, batalhando, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando das finanças, organizando as coisas, mas tantas pessoas como esse cara ficou à beira de um colapso. Quantas pessoas, literalmente ou não, pensando, cogitando, meter uma espada em si mesmo. Quantas pessoas hoje, irmãos, no limite da vida, considerando coisas horríveis de se fazer. Algumas pensando em abandonar a própria família, o casamento. Outras de abandonar a própria vida. Outros que nós vemos que abandonam os seus filhos. Tantas pessoas, irmãos, que estão vivendo debaixo de pressões como essas, né? Considerando decisões assim tão drásticas. Talvez existam pessoas aqui hoje à noite, ou nos assistindo online, pensando em coisas assim. Mas eu não poderia começar essa ministração sem antes dizer que quando Deus entra, essas coisas aí têm que sair. Quando Deus entra, essa ideia não permanece. A ideia da desistência, do divórcio. A ideia do abandono dos filhos, da esposa, do marido. Sabe, irmãos, somos todos seres humanos aqui, né? Pensamentos até chegam num momento desafiador, né? Num momento de muita pressão, vem sugestões, vem pensamentos. Mas a melhor estratégia que a gente pode ter é convidar Deus para entrar no recinto. É convidar Deus para abalar as estruturas. Convidar Deus para a sala. Porque sempre que Deus entra, essas ideias, irmãos, caem por terra. Podemos falar de gente para gente aqui? Só eu que pensei em coisas já assim, de desistência, de abandono, de largar. Só eu. Quantos de nós, irmãos, nós não passamos por isso? Mas aí a pessoa decide perseverar, vem num culto como esse, ou vai para o seu quarto, abre a Bíblia, ou decide, né, perseverar ali no momento de oração, e aí vem aquele derramar do Espírito Santo, do poder de Deus, dizendo: para com isso, rapaz, o que você está pensando? Você não vai fazer isso não, isso não é do meu coração, isso não é minha vontade. E aí bate aquele sofrimento bíblico, né? A tristeza segundo Deus que nos conduz ao arrependimento. E aí a gente lança as armas no chão, lança a espada no chão e se rende dizendo: perdão, Pai. Perdão por cogitar essa ideia, perdão por pensar em um caminho como esse. E mais uma vez eu quero dizer, se você está numa situação como essa, ou se isso chegar a bater a sua porta, lembra disso, convida Deus para entrar, convida Deus para mover, convida Deus para abalar essas colunas, porque muitas vezes, irmãos, essas colunas aí é um monte de soberba nossa, um monte de achismo nosso, é um monte de creca que a gente mesmo foi deixando construir na nossa vida. E aí a gente às vezes precisa mesmo, às vezes não necessariamente precisa convidar Deus para: vem Deus, abala as estruturas, abala esse negócio, abala os alicerces, para que a minha vida seja reconstruída em Ti, realicerçada em Ti, em nome de Jesus. Paulo diz: não faça mal nenhum a você.
E prepara os ouvidos para eu gritar, igual Paulo gritou. Ele não falou assim, não faz não. Ele falou, não faz isso! E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Não um grito natural, mas um berro do céu. Não só para aquele carcereiro, mas um berro do céu para mim e para você. Sempre que bate a nossa porta, pensamentos assim: derrota, desistência, abandono, tirar a própria vida e coisas semelhantes a essas. Pode ter certeza que tem um brado do céu em sua direção dizendo: não faça isso! Não faz isso! Não faz isso! E sempre que você se abrir, irmãos, Deus vai se mostrar presente, aleluia, sobre a sua vida e sua casa, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, se você estiver numa situação como esse carcereiro, ou em algum momento se encontrar assim, pressionado, cansado, pensamento de fuga, desistência, lembra do Evangelho, da palavra de Deus gritando no seu coração: não faça isso, não faça isso. Persevera, fica firme no Senhor, porque Deus tem um plano maior para nós. Deus, quando falou isso para aquele carcereiro, irmãos, Ele não estava vendo só o carcereiro. Ele estava vendo a casa do carcereiro. Ele estava vendo a cidade de Filipos, alcançada pelo carcereiro. Então, quando Deus fala conosco, cada palavra que é lançada sobre você, cada pregação que você ouve, diz: obrigado, Pai, o Senhor me levantou nesse dia, essa palavra me ergueu, essa palavra me encorajou, eu estava pensando, mas não vou mais. Deus não está falando só conosco, ou só sobre nós. Deus está olhando também através da nossa vida. A nossa família, a nossa casa, nosso casamento, a nossa cidade sendo alcançada através da vida de cada um de nós. E após ser preservado da morte, irmãos, esse homem agora pôde fazer a pergunta mais maravilhosa da vida, que está lá nos versículos 29 a 31. Ele pede uma luz, entra correndo, trêmulo, se prostra diante de Paulo e Silas, depois traz eles para fora e pergunta. A primeira coisa que ele pergunta foi: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Tinha muitas perguntas para serem feitas ali, irmãos. Tinha as perguntas profissionais, não é? Preocupação, está todo mundo aí mesmo, tem certeza? As perguntas naturais, espera aí, ou sobrenaturais, não sei, Espera aí, mas o que aconteceu aqui? A cadeia, as algemas, como abriram? Tinham muitas perguntas para ser feitas. Mas esse cara fez a pergunta certa. Vem cá, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ter a minha vida transformada? E a resposta: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. E a segunda verdade que eu trago para você hoje: quando Deus salva o homem, Ele enxerga a família. Quando Deus salva a gente, Ele enxerga nossa família, a nossa casa. Amém? Aleluia. É interessante que ele pede uma luz, para sair correndo, para ver ali. Tem um simbolismo aqui, de ele saindo da escuridão para a luz, desse desespero para uma busca. E eu acho tão interessante, irmãos, isso aqui não é um padrão assim, a gente tem que ter cuidado com isso, mas é tão interessante para mim a atitude desse cara, de ao chegar diante de Paulo e Silas, ele se prostrar. Essa pergunta, irmãos, não foi uma pergunta de cima para baixo, foi uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? Isso é maravilhoso. Eu digo que não é um padrão, porque a gente não se ajoelha diante dos homens, Certa vez alguém fez isso diante de Pedro, Pedro falou: não, levanta aí que não é assim não. Não é um padrão sobre isso, mas isso demonstra muito do coração de alguém que tem a sua vida salva e a casa salva.
a família transformada. Caíram as resistências. E eu quero te lembrar quem é esse cara. É o carcereiro. Algumas horas atrás, quem estava ajoelhado, amarrado na frente dele era Paulo. Paulo estava ajoelhado, amarrado, e esse homem provavelmente era o responsável pelos açoites nas costas de Paulo. Algumas horas antes, era essa a cena. Paulo ajoelhado, de costas para ele, e ele açoitando as costas de Paulo. E agora, porque Deus se moveu, aquele homem está ajoelhado na frente de Paulo, dizendo: o que eu faço para ser salvo? Quando Deus entra, irmãos, tem transformação. Tem coração quebrantado. A soberba cai por terra. A gente muda. O que rouba não rouba mais. O Zaqueu, irmãos, cara mesquinho, que roubava das pessoas. Você logo vê o primeiro testemunho, generosidade fluindo. Quando Deus entra, irmãos, a vida é transformada. E nós não vamos aceitar, irmãos, essa religiosidade mentirosa, que parece que tem Deus, mas sem transformação. Isso é religiosidade, isso é perigoso demais. O que esse homem viveu, e porque ele viveu isso, onde eu quero chegar, é porque ele viveu isso, ele se rendeu. A soberba caiu por terra, ele lançou as suas armas ao chão. Porque ele viveu isso, irmãos, é que a sua casa foi transformada. É porque ele se rendeu. E nós muitas vezes estamos assim, irmãos, em ambientes como esses. E nós sentamos ouvindo, não, isso eu gostei, isso não gostei, isso eu concordo, isso não. Irmãos, se renda. Não diante de Paulinho, mas diante do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Lance suas armas ao chão, lance os seus traumas ao chão, lance as suas resistências ao chão, lance os seus problemas, o seu passado, as circunstâncias, aquilo que te afetou de alguma forma, lance isso ao chão. Se renda diante do Senhor, e então Deus poderá de fato, de verdade, salvar a sua vida e salvar a sua casa. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Esse homem devia ser um homem durão, irmãos. Carcereiro não é Nutella, né? Carcereiro devia ser um brabão, irmãos. Homem duro, devia ser possivelmente agressivo. Mas a gente vê Deus entrando e esse homem quebrantado, irmãos, ajoelhado diante daqueles que ele estava prendendo ali na frente. E essa pergunta dele, o que eu faço para ser salvo? Revela um coração realmente transformado, desejoso por ver Deus fazer a história dele ser feita nova de novo, completamente. Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo diz, né? Creia no Senhor e será Senhor Jesus e você será salvo. E logo Paulo inclui a casa dele. Você e as pessoas da sua casa. Isso não é uma promessa automática, né? Quando a gente crê, a nossa casa é salva, não é assim. Mas logo nós vemos no texto que eles foram até a casa dele para pregar o evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, porque Paulo pregou para aquele homem que se rendeu, e esse homem de fato era o cabeça na casa, na família, então o evangelho ganhou acesso para dentro da casa dele. E então ele levou o evangelho para dentro da sua casa. Levou Deus para dentro da sua casa. O que Paulo está revelando aqui, dizendo, tu e a tua casa, é a intenção de Deus. É o coração de Deus. Quando, como eu disse, o cabeça da casa é alcançado, Deus estende um convite, uma influência espiritual sobre toda a família. Todo mundo sabe, irmãos, que dentro da igreja cristã, evangélica, tem mais mulheres, né, do que homens. A gente vê os eventos com as mulheres, né, e as mulheres engajam mais, é mais fácil de movimentar e tudo mais, e com os homens, graças a Deus, nós aqui temos ido muito bem, mas de forma geral,
nós vemos a resistência dos homens, né? A resistência dos homens às vezes no mover do Espírito, né? Levantar suas mãos, se render, demonstrar rendição. Os homens mais assim, não sei o que, eu nem sei porquê, porque eu já perdi isso faz muito tempo. Mas aquela coisa, aquela resistência, talvez seja realmente soberba. Eu não entendo por que os homens ficam assim. E graças a Deus eu não estava olhando para ninguém aqui na hora do louvor. Estava olhando só para a Nath aqui, a banda, tudo certo. Eu não entendo por que os homens ficam assim, durões assim, parece uma estátua. Está com medo de quê, irmão? O que eu quero te dizer, agora falando para os homens especificamente, o que eu posso te dizer é que esse cara que se rendeu desse jeito teve a família transformada. E eu acredito que isso aqui seja um padrão de coração. Uma vida de verdade rendida ao Senhor. Veja só em Gênesis 18:19, que diz sobre Abraão: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Você percebe? Deus escolhe Abraão para alcançar os filhos, a casa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, para não ficar falando só dos homens, aqui tem, falando sobre o marido, a esposa crente, né? O marido incrédulo é santificado por meio da mulher crente. Ou seja, a mulher crente, santa, orando, buscando ao Senhor, dentro de casa, ela então santifica o marido, ela alcança o coração do marido, tem transformações na casa também através das mulheres, não é só através dos homens. O que nós vemos é que há um impacto espiritual sobre a casa, irmãos, mesmo quando todos ainda não creem, mas se tem um crente ali, tem impacto ali. Se tem um crente ali, Deus entrou naquele lugar. É o primeiro ponto de luz. Mas saiba disso, a intenção de Deus é ganhar a casa toda. A intenção de Deus é a luz se espalhar. Então lembra disso, quando Deus alcança cada um de nós, Ele não está apenas resolvendo questões individuais. Ele está ampliando a influência dEle na nossa família e nas nossas gerações. Deus está enxergando a nossa casa, nossos filhos, e as gerações e gerações e gerações a partir de nós. Aleluia! Quando uma pessoa da família, irmão, se rende a Cristo, Deus ganha uma porta para entrar em uma casa inteira. Então você seja a primeira porta da sua família. Seja o primeiro ali onde a luz brilhou. Fica firme nisso. Você é luz ali dentro. Deus quer usar você para brilhar a casa inteira e ter salvação naquele lugar. Diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A nascente, irmãos, então que começou no coração daquele carcereiro, agora ela entrou pelo portão da casa. Ela acessou a casa. Nos versículos 32 e 33 diz que pregaram a palavra de Deus e também a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Terceira verdade hoje à noite: quando Deus entra na casa, a casa se torna extensão do céu. Diga comigo, a minha casa é uma extensão do céu. Veja o processo, a palavra entrou na casa. Paulo e Silas não ficaram apenas na experiência da prisão. Eles levaram Deus para dentro da casa daquele camarada. Eles vão para lá e eles pregam a palavra para todos eles. Aquilo que era então uma sala que sei lá o que acontecia ali, mas certamente não era adoração ao nosso Deus, né? Mas possivelmente adoração a outros deuses, né? E pecados e coisas do tipo, mas agora virou um verbo connect. Virou uma sala de aula do reino, pregação do evangelho, e a família inteira daquele cara ouve o evangelho. Na sequência, a palavra diz que as feridas foram lavadas. Agora, irmãos, pensando, irmãos, no carcereiro, que talvez possa ter sido um instrumento de... tem diaconia, é melhor levar para a igreja de crianças, para não atrapalhar a pregação.
A diaconia, ó, o carcereiro. Tem nada a ver com carcereiro e diaconia. Diaconia é muito legal. Mas o carcereiro que estava ali, irmãos, açoitando aquele homem, agora estava dentro da casa dele, irmãos, lavando as feridas, limpando aquelas feridas. Você está aqui comigo? Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora ele cuidando das feridas que possivelmente ele mesmo causou. Que coisa maravilhosa. Então aquele homem que antes representava violência, agora ele pratica cuidado, pratica cura, pratica amor. O que é isso? Deus chegou. O Evangelho chegou. O poder de Deus chegou na vida e transformou. Ele mudou, irmãos, completamente. E assim é, irmãos, a vida de cada um de nós. Deve ser assim. É arrependimento prático. Não é só dizer, errei. Mas é aquelas mãos que antes eram usadas para machucar, agora são usadas para sarar, para salvar, para transformar. Amém? E ainda, irmãos, na continuidade, o que acontece? A decisão pelo testemunho. Batismo nas águas. Não parou no testemunho apenas entre eles dois. Mas agora, irmãos, eles dizem, ei, não queremos passar em nós, parar em nós. Nós queremos que agora isso apareça para as outras pessoas. O que eu faço para testemunhar? Seja batizado nas águas. Testemunhe a sua conversão. Aleluia. Testemunhe o seu novo nascimento. Mostre agora para as pessoas, para a cidade, que você é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo na sua vida. O que matava agora está curando. Isso aqui, irmãos, não é para ser apenas a história desse carcereiro. Isso é a nossa história. A palavra chegou. A gente traz para dentro de casa. Dentro de casa, onde havia violência, dor, sofrimento, agora a cura, a paz, a alegria, o reino de Deus é manifestado. E agora, irmãos, nós queremos não guardar isso apenas para nós, mas batizar, testemunhar, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha história. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! É o momento mesmo, irmãos, da gente se levantar para mostrar aquilo que Deus está fazendo dentro das nossas casas. E quando Deus entra na casa assim, irmãos, palavra, cura, testemunho. Aí, irmãos, aquela casa já deixou de ser parte do Império Romano. Já deixou de ser parte de apenas mais uma casa. Virou uma igreja aquele lugar. Virou um ponto mesmo, onde Deus é revelado, onde Deus é pregado, onde o Evangelho é anunciado para a salvação de pessoas. E essa é a ideia de Deus para as nossas vidas, para as nossas casas. Sabe por que a gente se confunde, irmãos? A gente se complica? Porque a gente a gente põe muita força, e nem estou falando de coisa ilícita. A gente põe muita força de forma desproporcional em coisas, irmãos, que não falam de eternidade. E não toma cuidado, porque vai sugar. Parece que nunca é suficiente, né? É trabalho, são outras atividades mais. E puxando, e puxando, e puxando, e puxando. Esse homem aqui, irmãos, ele decidiu: vem para a minha casa. Eu quero a palavra na minha casa, eu quero o Evangelho dentro da minha casa. Nós precisamos tomar essa decisão também. Puxar o Evangelho para dentro das nossas casas. Ter esse tempo com a nossa família, de pregação do Evangelho, de comunhão com Deus, de adoração ao Senhor dentro das nossas casas. Quando Deus entra na casa, há transformação, há arrependimento, há mudanças dentro da nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, eu não sei qual é a sua realidade, mas se você percebe que tem coisas a serem transformadas, decisões de mudança, decida. Ouvimos hoje de manhã o pastor Bruno falando sobre isso, sobre Daniel. Ele resolveu. É uma
resolução, é uma decisão, irmãos, que nós temos que tomar dentro das nossas casas. Decida trazer Deus. Decida estabelecer as colunas, os alicerces que você quer para a sua família. Decida isso. Estabeleça isso. Organize a sua casa. E não espera muito. Vai esperar o quê? Já identificou? Organize. E eu preciso fazer aqui um parêntese muito breve, porque eu vivi uma experiência essa semana de, por exemplo, uma família que identificava, olha, a gente tinha um casamento, né? Na verdade uma união estável, mas entendemos pela palavra que o correto era casar de fato no civil, oficializar nosso casamento, e fizeram também uma cerimônia religiosa, bem amistosa e maravilhosa, uma experiência linda, me deu uma alegria maravilhosa. E eu quero te inspirar sobre isso também. Deixa eu te falar, queridos, de forma bem aberta, união estável não é casamento. E tem muitas pessoas hoje em dia optando por isso, sabe-se lá os motivos. Mas deixa eu te falar, a ideia de Deus para você é que você case. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, case no civil, assina um papelzinho santo daquele do seu casamento. Homens, essa iniciativa tem que ser nossa. É feio a mulher pedir o cara em casamento. Imagina. Não. É o homem que vai ajoelhar e vai dizer, minha linda, casa comigo. Vamos casar direitinho, bora lá. Aí algumas pessoas ficam assim, pastor, mas rapaz, eu não tenho dinheiro não para fazer aqueles casamentos de não sei o quê, fazer festa. Irmão, deixa de besteira. Você não tem que fazer festão, não. Se você não tem dinheiro para isso, não faça. Não tem que fazer isso. Vai no cartório, casa no cartório, oficializa seu casamento. Quer fazer uma coisinha entre amigos ali, um jantar, você e ela, chama o pastor para dar a benção. Eu prometo só dou a benção e vou embora, tá? Irmãos, eu já fiz casamento religioso aqui, no meio do culto. Alguns possivelmente se lembram. Aqui, no meio do culto. Pastor, a gente quer reconhecer diante de Deus. Podemos? Pode. Venha. Casou. Eu já fiz casamento dentro do gabinete. Eu, 2 testemunhas, o casal, e orei religiosamente. Fiz tudo que tem que fazer, feito lá. Amém. Mas faça. Convide Deus para o seu casamento. Organize o seu casamento civilmente, porque eu entendo, irmãos, que isso traz segurança para a família, para o casal, para o casamento, e eu creio, acima de tudo, que Deus aí pode agir de uma forma poderosa dentro da sua família, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Em Atos capítulo 16, irmãos, 34 diz, então levando-os para a sua própria casa, serviu-lhes comida, e alegrou-se, aí sempre tem uma comida, festa de crente, vai sair uma comida em algum momento. Levando-os para a sua casa, serviu-lhes comida, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por ter crido em Deus. E a quarta e última verdade hoje à noite, quando Deus entra na casa, o reino entra na cidade. Não é só rua, ganha um farol, do poder de Deus, da glória de Deus. O seu trabalho ganha um embaixador do reino. A sua família se torna agora uma carta viva, pregando o evangelho, fazendo diferença. Então, quando Deus entra na casa, o reino entra na cidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Ministério de música, vocês podem vir por gentileza. Preparem novamente aquela música da família, por favor. Aleluia. Você recebeu algo da parte de Deus hoje à noite? Amém, eu também. Quero recapitular aqui essas 4 verdades hoje à noite. Quando Deus entra, a morte tem que sair. Deus interrompe planos de destruição na vida de pessoas que Ele quer usar. Amém? Quando Deus salva o homem, Ele enxerga a família. Então Ele mira o coração de um para alcançar toda a casa. Quando Deus entra na casa, ela se torna uma extensão do céu.
é palavra, cura, aliança, testemunho, agora naquele lugar. E quando Deus entra na casa, o reino entra na cidade. Aquela casa se torna uma embaixada do céu, um farol visível do governo de Jesus Cristo. Eu tenho um apelo específico hoje à noite aos homens. E quando eu preparava essa pregação, eu tive que me esforçar para não pregar só para os homens. Eu falei, pai, não é culto dos corajosos, é culto de todo mundo, tem as virtuosas lá também. Mas o Senhor ministrou tanto, homens, ao meu coração sobre nós, sobre a necessidade de nós vivermos, nos posicionarmos como esse carcereiro se posicionou. E no meu coração subiu uma ideia que eu acredito que tenha vindo da parte de Deus. E se você topar comigo hoje à noite, eu quero te convidar a uma decisão hoje à noite, a uma postura hoje à noite. Como homem, talvez você já seja casado e já seja cabeça, né, de uma família, talvez ainda não, seja solteiro, mas não tem problema, você já pode assumir essa posição mesmo solteiro, mesmo antes do seu casamento, porque é uma decisão mesmo para o seu futuro. E eu quero convidar cada homem hoje aqui à noite a tomar essa atitude, essa decisão de consagrar em primeiro lugar, humildemente, a sua vida ao Senhor Jesus.